Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa Amigos em Debate, aqui pela Rede Luz Espírita no canal da DDE. E hoje nós temos a alegria de recebermos duas grandes trabalhadoras do movimento espírita para podermos falar de um tema bastante interessante. Hoje nós vamos falar sobre a lei de causa e efeito. E para falar sobre esse tema tão importante, nós temos aqui do meu lado direito Janine Brienzi, da cidade de Mirassol, ela que é farmacêutica, dirigente espírita, expositora e que hoje nos dá alegria. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Júnior. É um prazer estar aqui com você e com a querida Ditinha Calisto. Ótimo. E aqui do nosso lado esquerdo, a Ditinha Calisto, de José Bonifácio, ela que é comerciante, trabalhadora do movimento espírita, expositora, dirigente também nos dá alegria de ter esse bate-papo conosco. Ditinha, seja bem-vinda. Obrigada, Júnior. Obrigada aos amigos da DDE. E para mim é uma alegria estar aqui com a Janine, também uma pessoa que admiro muito, e ter essa oportunidade de estarmos nesse bate-papo tão bom. Ah, que bom. Para nós iniciarmos o tema escolhido para hoje, eu vou direcionar a primeira pergunta à nossa querida Janine. Janine, o que seria exatamente essa lei de causa e efeito? Bom, Júnior, para falar da lei de causa e efeito, nós precisamos nos lembrar que a doutrina espírita, ela nos mostra que para todos os nossos sofrimentos existem explicações e existe uma finalidade, né? Então, Allan Kardec, ele percebeu isso. E então ele se baseou num axioma que diz que não existe efeito sem causa, né? Então, por isso, a lei de causa e efeito, ela é um pouco diferente da lei de ação e reação. Por quê? A lei de ação e reação é uma lei da física, é a terceira lei de Newton, que diz que para toda ação corresponde uma reação de mesma intensidade em sentido oposto. Só que a lei de ação e reação, ela é uma lei inflexível, ela é imutável. Perfeito. E é o que não acontece com a lei de causa e efeito. Porque como nós pensamos, como nós plasmamos ideias, pensamentos, sentimentos e emoções o tempo todo, então a todo momento nós estamos gerando novas causas que irão determinar ou modificar efeitos. Eu acho interessante, Janine, também nós colocarmos a lei de causa e efeito como uma lei da justiça divina. Uhum. Então, Muito não bom. dá para nós pensarmos num Deus bom, um Deus Pai, sem nós entendermos que existe essa lei de causa e de efeito. Uhum. Porque, e como você disse, a doutrina espírita ela é muito esclarecedora. Então, ela Sim. vai nos mostrando como a gente vai se conduzir na vida, né? E com essa relação com Deus. Porque se a gente entende que Deus, ele é bom, ele é justo, né? Ele é único, eu tenho que entender que tem uma lei que controla tudo isso. Uhum. E a lei de causa e efeito, ela está também ligada à lei do amor. Sim. Então, existe a lei do amor e a causa e efeito vai colaborar para que essa lei do amor impere entre as criaturas. Ô, Ditinha, será que nós podemos afirmar, dentro do que vocês estão expondo, que o que eu estou vivendo hoje é nada mais do que uma consequência das escolhas que eu fiz lá atrás? Com certeza, Júnior, com certeza. Porque quando nós fomos criados, o Criador nos criou para uma fatalidade, que é viver o amor, a felicidade e a evolução. E para isso ele nos deu a liberdade de nós escolhermos os nossos atos. Então ele não interfere. Só que a ação é minha. A reação de tudo isso, o peso disso, está na mão da misericórdia. É interessante isso. Sim. E é aí que se processa a lei de causa e efeito. E existe muito, eu não sei se a Janine já ouviu isso, mas muito de nós espíritas confunde muito ainda como sendo uma lei de talião.
Né? Aí seria ação e reação. Ação e reação. E não causa e efeito, Exatamente. né? Quer dizer, ela seria inexorável, ela seria inflexível e imutável. É imutável. Então, essa lei não é a lei de Talião, porque a lei de Talião você faz e você recebe. Só que tem uma coisa, quando nós nos negamos a receber essa misericórdia, de receber esse Deus, o que o Deus tem para nós, aí, pelo nosso endurecimento, a gente sofre a lei de Talião. Sim. Que é aí que entra. Sim, é o que Allan Kardec nos mostra no livro Céu e Inferno, né? O Código Penal da Vida Futura, quando ele coloca que será necessário o arrependimento, né? A expiação e depois a reparação dos males que nós tenhamos praticado. Isso é interessante, né, Janine? Porque, por exemplo, se eu pratico uma ação contrária à lei, porque o que é esse... É importante a gente também entender o que é o mal, o que é o bem. Né? Então, tudo que nós fazemos contrário à lei divina, ela se processa um mal. Porque ela causa um desequilíbrio no universo. Sim, e então, em nós mesmos. Em nós mesmos, porque se eu desequilibrei, eu sofro esse desequilíbrio. Então, o mal, o que é o bem? O bem é tudo que é bom, é tudo que é evolução, é tudo que é amor. Isso para todos. E o mal é quando eu quero ter a vantagem de tudo isso só para mim. Então, eu começo a desrespeitar a lei. Então, a lei de causa e efeito vai agindo em nós para quê? Para que a gente possa refazer essa ação, ter esse conhecimento para nós voltarmos para o caminho certo. Então, aí que é importante o arrependimento. Só que só arrepender não basta. É necessário reparar. Porque imagina, eu arrependo, eu tirei a vida do Júnior, né? Puxa, me arrependi, porque aí a culpa, num primeiro momento, ela nos ajuda a levar o arrependimento. Nos faz pensar, né? Nos faz pensar, nos leva a arrepender. Só que e aí? E o Júnior e a vida do Júnior, como eu vou me tornar, vou refazer esse equilíbrio que eu provoquei, esse desequilíbrio na natureza, então eu tenho que refazer, equilibrar essa situação. Então, primeiro eu me arrependo, depois eu passo pelo processo expiatório, onde eu vou passar por essa situação como se fosse uma oportunidade. Olha, não é assim que se processa, não é assim que a gente age. E depois, num terceiro momento, eu tenho que reparar isso, esse dano que eu provoquei para o outro. Sim, mesmo porque nós precisamos nos lembrar que as leis de Deus estão na nossa consciência. Isso. E conforme nós vamos tendo um despertamento da consciência, nós vamos entendendo esses erros que nós mesmos praticamos. E vamos criando um conflito consciencial se não nos desincumbirmos de tudo isso, né? Se nós não repararmos o mal praticado. Como a gente tinha dito, exatamente. Né? A própria passagem de Jesus, anotada por Mateus, né? Nas bem-aventuranças, ele nos fala isso. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos pela justiça. Por que perseguidos pela justiça? Aqueles que vão ter a oportunidade de se reharmonizar. Se reequilibrarem. Refazer, né? O caminho. Mesmo porque um desajuste nesse campo da nossa consciência, ele vai gerar um desajuste no campo das nossas emoções. Isso. E nós vamos ter como consequência as doenças psicossomáticas, que são doenças de largo porte, de difícil tratamento e que poderão gerar ainda problemas, desequilíbrios mentais, psiquiátricos, e se nós não os resolvermos, estaremos caminhando para futuras reencarnações expiatórias. Então, aí surgem aqueles problemas que nós não encontramos as causas na vida atual, né? Então, nós ouvimos pessoas dizendo, nossa, mas eu faço tudo tão certinho,
eu não ofendo a ninguém, a minha vida é equilibrada, mas isso diz respeito ao passado espiritual. Quando lá atrás, nas outras reencarnações, nós não observamos a obrigação de respeitar o nosso próximo e nem a nós mesmos. Mas e desequilibramos a vida, como disse a Ditinha. Mas né? Outra coisa interessante, né, que eu falo que a lição de Jesus é maravilhosa. Porque assim como Moisés trouxe a justiça, quando Jesus veio e trouxe o amor, a psicologia emocional dele nos preparando para isso, ensinando que a gente deve amar o outro. Veja o que ele fez. No Sermão do Monte ele fala: vinde a mim todos os aflitos, porque eu vos aliviarei. Então, dentro dessa psicologia de Jesus, o que ele fala? Olha, se você está nesse processo de aflição, passando talvez por esse processamento da lei de causa e efeito, que é difícil para nós passarmos por isso, por uma expiação, vinde a mim, porque eu tenho alívio para você. Mas quando a gente se recusa a ir até Jesus, pela nossa dureza do coração, o que ele faz? Procure no outro, ame um ao outro. Então, você vai encontrar no outro alguém e eu vou atuar através do outro em você. Então, é a mão da misericórdia atuando em você. Então, por isso que Pedro falava, o amor cobre a multidão. Então, nós recebemos a justiça e Jesus veio trazer o amor, que é para a gente, nós não estamos sozinhos. Então, mesmo o pior dos criminosos, ele está agindo pela liberdade dele, mas é uma pessoa que está doente e ele nunca vai estar sozinho. Por isso que Deus nos oferece os anjos de guarda ou os guias, né? Que o guia é aquele que vai guiando, ele nunca vai nos impedir de fazer nada também, porque ele vai respeitar o nosso livre-arbítrio. Então, Jesus fala, vinde a mim que eu te alivio, mas a gente não busca às vezes a prece. Porque ou você está preso na culpa, né? Meu Deus, eu fiz alguma coisa, então você fica com aquele sentimento de culpa, ou você nem desperta para essa culpa. Então a gente não busca Jesus. E muitos não o buscam porque não querem fazer esforço, porque não querem mudar de vida. São aquelas pessoas que buscam o amparo, que buscam o esclarecimento na casa espírita, muitas vezes, mas depois não seguem aqueles esclarecimentos, não dão prosseguimento nessa busca, porque não usam a vontade, que é uma força do espírito. Porque a vontade, ela não cai do céu, né? Deus nos auxilia sempre, Jesus nos ampara sempre, mas somos nós que precisamos nutrir a vontade. Deve haver a boa vontade da nossa nós parte. temos que nutrir a vontade. É uma das forças do espírito. Então, nós é que precisamos dar esse primeiro passo e realmente ir na direção de Jesus. Porque ele realmente tem o alívio. E ele dizia, né? Eu sou o caminho para a verdade e para a vida. Então, vinde a mim. Vem aqui que a gente vai sentir esse alívio e vai sentir a mão da misericórdia, né? Quando a gente se volta, quando a gente se conscientiza que somos... E outra coisa que eu acho interessante para a gente falar de lei de causa e efeito é saber que somos almas imortais. Então, eu falo que o Espiritismo trouxe isso para a gente, e isso não importa a religião que a gente tenha, né, Júnior? É importante a gente entender que somos almas imortais. Sim. Estamos em processo de aprendizado. Então, para entender que Deus é justo, eu também preciso colocar a reencarnação na jogada. A justiça da reencarnação. Senão não tem justiça, não tem sentido esse Deus. Porque se eu não parar e pensar, porque algumas religiões nos colocam muito assim, você tem que temer a Deus, né? Deus é isso, você não pode nem questionar. Mas quando eu passo por um problema de difícil, quando eu sofro na pele uma expiação ou uma perda grande, inconscientemente eu quero culpar esse Deus. Sim, nós ouvimos mas ele não fala, isso, né? A pessoa diz, mas Deus não podia ter feito isso comigo. Exatamente. Deus não podia ter feito isso comigo, então podia fazer com os outros. Com os outros, comigo não. E nós temos que entender que a lei de Deus, ela não é individual. Não. Ela é universal.
E a gente começa a fazer pedidos para Deus pensando nessa individualidade. Então, se faz uma promessa, né? Eu até conto em algumas palestras, né, um caso de uma pessoa que a filha, ela ia fazer uma festa de 15 anos para a filha, e foi no momento em que a gente estava passando por uma seca, mais ou menos um período de estiagem como esse, e quando chegou o dia da festa, tinha lá uma previsão de chuva. E ela ficou desesperada, todo mundo pedindo chuva, mas não podia chover naquele dia. Naquele dia. Então, botou ovo para Santa Clara, pedidos, né? Não pode chover no aniversário da minha filha. Então, às vezes, a gente acha que a lei divina, ela é individual. Ou está para nos atender. Está para nos atender, e não é assim. Nós não podemos nos esquecer que o bem verdadeiro é o bem que é bom Universal, para todos. Porque exatamente. se ele for bom só para nós, então é egoísmo. É Exato. egoísmo. É só para mim, né? O bem real, ele tem que ser bom para todos. E a gente depois vê muita coisa hoje ainda, né, em voga. Hoje um pouco até parece que está despertando essa tal dessa vantagem, né? Que tem até um apelido, a tal da lei de Gerson. Quando eu quero aproveitar uma situação do outro. Então, hoje, as consciências estão ficando assim tão marcadas, a gente vê na política, em tudo mais. Então, hoje, a gente começa a ser uma atitude um pouco mais antipática. Então, isso é muito bom. Então, a gente está vendo que as pessoas estão melhorando. Até em jogo de futebol, a gente teve recentemente aí uma demonstração de um jogador que se denunciou. Não, fui eu que fiz uma falta. Sim. Todo mundo criticou. E recentemente um outro provocou também um pênalti que não era pênalti, e todo mundo criticou porque ele não, né, colocou a mão, se não me engano, na bola. Então, todo mundo criticando, ele tinha que ter falado a verdade. Então, hoje, aqueles que ainda agem, né, de querer ter vantagem, já estão sendo um pouco, né, criticados. Está vendo uma mudança. Já está mudança, vendo essa né? mudança. Então, isso é importante no período agora que o planeta está passando, né, Janine? Essa mudança. Por uma fase de transição. Então, é importante que as pessoas se conscientizem que não vale a pena a gente ser do mal. E assim, nós podemos até dizer que se nós queremos um futuro melhor, ou efeitos mais tranquilos para a nossa existência, nós precisamos começar a trabalhar as causas, né? Hoje. Porque tudo isso vai, de alguma forma, interferir no futuro. Né? E aí a gente vê muito interessante no Evangelho, né, que Pedro falava, o amor cobre a multidão de pecados. Então, se eu prejudiquei, se eu fiz alguma coisa, ame. Ame, porque nós conseguimos anular um pouco, nós vamos conseguir atenuar, são as atenuantes. Sim. Lembrando a Joana de Ângeles, que diz que o mal que nos fazem não nos faz mal. Isso. Né? E o bem que nós fazemos, ele faz bem para nós. Então, é assim que funciona. Ele sempre estará agindo como nosso advogado. Sim, o mal que nos fazem vai fazer mal para aquele que está praticando o mal, porque o estará tornando um homem mau. E o bem que nós fazemos faz bem para nós. Se reverte para nós. Porque nós estaremos, então, do lado do bom direito. Né? É o amor que está cobrindo a multidão dos nossos desequilíbrios. Quando a lei se fizer necessária, a própria expiação, né, para depois a reparação, quando a expiação está se processando e nós trabalhamos no bem, desenvolvemos o amor, nós mudamos a energia do nosso corpo. As disposições, as companhias espirituais. Até as doenças físicas e tudo mais, elas vão tendo um processo atenuado. Então, é interessante que a gente pense nisso. Então, fazer o bem, ser do bem, vale a pena. Porque se eu muito errei, e por isso que Jesus falava isso, né? Pedro falou, olha, vamos, faz o bem. Então, é uma oportunidade, é esse trabalho voluntário. O mundo precisa de pessoas que se abram. Mas não o mundo precisa de amor, né, Ditinha? E não é fazer favor para Deus. É por nós. Exatamente. Parafraseando o Chico, ninguém pode voltar ao começo
né? Atrás e fazer o começo. começo. Mas podemos agora começar a fazer o novo fim. diferente. E vai ser diferente a aplicação da lei, né? Exatamente. E tem uma frase de Emmanuel que é muito interessante, que diz assim: quando o trabalho se transforma no prazer de servir, surge a mais alta remuneração espiritual. Porque quando a justiça divina nos encontra no endereço para se aplicar a lei, né, que nós mesmos, que a consciência lavramos contra nós. Então, quando ela nos encontra para aplicar a lei e nos encontra no trabalho do bem, manda a misericórdia divina que a penalidade seja suspensa por tempo indeterminado. Olha que maravilha, maravilha a misericórdia. Então, ser do bem é maravilhoso. Vale a pena. Olha, o tema é extremamente interessante, nós gostaríamos de poder falar ainda mais, né, sobre essa lei, mas nós estamos já com o nosso tempo esgotado. Nós queremos agradecer a sua companhia, a presença das nossas duas companheiras de Ideal Espírita. Muito obrigado pela disponibilidade, por trazer tanta informação proveitosa para nós todos. Muito obrigada, João. Vocês que estão aí, continuem acessando os nossos canais, participem, vamos interagir conosco e nós encerramos o programa de hoje agradecendo a sua companhia. Até uma próxima. Muita paz e luz a todos.